Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Escola Judicial realiza curso sobre governança nas contratações. Projeto Trabalho Sem Preconceito realiza bate-papo sobre trabalho e diversidade no Praia Shopping. Ainda tem as decisões judiciais da semana e também nessa edição uma entrevista com o desembargador Carlos Newton. A gente conversou sobre a plataforma de preservação de memórias Atom. O TRT do Rio Grande do Norte é a primeira instituição do Estado a se integrar a essa tecnologia. Então não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. Na última semana, a Escola Judicial do TRT-RN realizou um curso sobre governança das contratações. A ação contou com a participação de servidores do tribunal e abordou mecanismos e boas práticas para a implantação da política de governança estratégica. O curso foi ministrado por Andréa Campos, secretária-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Durante a formação, ela pôde compartilhar com servidores do Judiciário Trabalhista experiências exitosas na área de governança. A iniciativa foi da Escola Judicial do TRT-RN. Esse curso ele vai trazer a experiência que eu tive no TRE do Rio Grande do Norte, foi uma experiência muito exitosa na parte de governança das contratações públicas, né? E trazer um pouco sobre o que a legislação fala a respeito. Resolução do CNJ, Acórdão do Tribunal de Contas da União, a Lei de Licitações e também a própria Constituição Federal. Uma atualização importante para que as instituições funcionem bem. A governança das contratações é um ponto-chave da gestão pública. Sem governança, você não sabe o que vai adquirir, nem como vai adquirir, nem o tempo para adquirir. Então, é necessário ter essa governança, esse controle das contratações para que a máquina pública ela funcione bem. Servidores de diferentes áreas, principalmente os responsáveis pela execução de contratos e da seção de governança orçamentária e escritório de projetos, participaram da ação. Justamente, esse tema é muito importante para a gente ampliar a discussão sobre as práticas e processos de outros tribunais que a gente possa importar essas práticas para cá para melhorar desde o pedido das contratações até a seleção de fornecedores, práticas também envolvendo a gestão de contratos e até a finalização dos contratos, então que a gente possa então implementar essas práticas de forma mais eficiente, de forma a atender os direcionamentos legais, né, tanto da nova lei de licitações e também das resoluções que o Conselho Nacional de Justiça impõe aos tribunais e órgãos públicos. Hoje, a gente procura, quando vai realizar um processo de contratação no tribunal, a gente procura se falar. O meu setor é o setor que faz o controle do todo o patrimônio do tribunal. Então, é importante que quando a gente for adquirir algo, a gente saber, eu estou comprando para somar ou para substituir? E principalmente o substituir, ele tem um impacto importante, porque eu preciso saber o que é que eu vou fazer com o meu resíduo que vai sobrar. Então hoje a gente procura ter essa gestão em conjunto com os setores, né, para que quando algo for adquirido e for para substituir, a gente já tratar de pegar o que vai sobrar para a gente e doar por um outro órgão, por exemplo. A gente tem uma parceria muito grande com a Marinha, com a universidade aqui. Então hoje a gente trabalha para fazer com que o nosso plano de contratações ele seja pleno, seja executado ao máximo possível, porque é dinheiro público envolvido, né? A gente tem que usar ele da melhor forma possível. Outra iniciativa promovida pela Escola Judicial do TRT-RN durante o mês de julho foi o curso de inovação para a formação de laboratoristas. O principal objetivo da ação? Apresentar princípios e metodologias da inovação para servidores interessados em participar do Inova 21. Nós temos o objetivo de disseminar a gestão da inovação no tribunal e também de realizar mais oficinas. Nós precisamos, para que a inovação ela se distribua por todo o tribunal, que mais servidores e magistrados tenham conhecimento das técnicas e possam atuar como laboratoristas. Então, o nosso objetivo com esse curso é isso, formar laboratoristas para conduzirem oficinas de inovação e assim a gente disseminar a inovação em todo o TRT 21. Apesar de ser voltado para o público interno do TRT, a formação atraiu também servidores e magistrados de outras instituições, como a Ana Paula Nunes, juíza eleitoral do TRE.
Eu faço parte do Laboratório de Inovação do TRE-RN e vim aqui me capacitar, né, para poder incrementar a política da inovação lá no TRE, bem como na Justiça Estadual também, que eu faço parte, sou juiz estadual também. E nosso objetivo realmente é nos capacitarmos para podermos fazer um bom trabalho nesse laboratório de inovação, sempre avançando. As possibilidades de inovação apresentadas durante o curso também devem chegar ao interior do estado. Essa é a ideia da juíza titular da Vara do Trabalho de Caicó, Raquel Vilar. Eu penso que, na minha visão de juíza titular da Vara do Trabalho de Caicó, sempre preocupada com a gestão, a gente tem que saber que a inovação ela está presente, existe toda uma preocupação em ser, de fato, protagonista desse processo todo de mudança, de gestão de pessoas, de gestão de processos. E eu penso que a gente precisa se capacitar para poder ter essas habilidades e poder aplicar no nosso dia a dia. Então, eu acho que vai ser um curso bastante rico e eu pretendo, de fato, aplicar esses conhecimentos aqui adquiridos no meu dia a dia. O projeto Trabalho Sem Preconceito do mês de julho discutiu o tema Trabalho e Diversidade, com a mediação da juíza do trabalho Lígia Godoy. O evento aconteceu na livraria Nobel do Praia Shopping. Diversidade, inclusão, mercado de trabalho e políticas públicas foram alguns dos temas que estiveram em pauta do debate promovido pelo projeto Trabalho Sem Preconceito. A pesquisadora em diversidade, Janaína Lima, foi uma das convidadas do evento. Segundo ela, uma discussão fundamental para garantir que todos possam ocupar espaços no mundo do trabalho. Em especial, quando se fala em diversidade sexual e de gênero, né, nós sabemos que a sexualidade, a identidade de gênero são determinantes sociais que muitas vezes dificultam o acesso ao mercado de trabalho formal, né? Então, pensar políticas que garantam o acesso e a permanência desses grupos no mundo do trabalho é também um ganho para a sociedade quando se fala aí da questão social, quando se fala aí de direitos humanos. Outro convidado do evento foi o advogado Wendel Spargoli, integrante da Comissão de Diversidade da OAB. Ele trouxe para o debate outra abordagem sobre o tema. A ideia de hoje é mais trazer um aspecto mais amplo do que seria a diversidade em si, né, como ela se aplica à sociedade e mais especificamente como ela é aplicada no trabalho em si. Então a ideia é trazer uma espécie de entendimento, então uma visão mais ampla e mais direcionada de como essa diversidade ela pode ser aplicada, né, no trabalho e como ela é vista, né, na sociedade hoje em dia. Então a ideia seria fomentar essa discussão, né, e novos, digamos assim, projetos para que essa diferença ela seja diminuída e todos possamos ser entendidos como pessoas iguais, né, e detentores de direitos. A mediação foi feita pela juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Natal, Lígia Godoy, que pontuou a importância da discussão sobre o tema Trabalho e Diversidade por todos, e em especial pelos magistrados. Nós vemos todas as dificuldades, né, que nas relações de trabalho que existem com a discriminação contra a mulher trans, contra a mulher lésbica. Então é um tema que todos os juízes, né, do trabalho têm que estar atentos e têm que estar sempre preocupados, né, com essa questão social. É necessário. Nós não somos só juízes que vamos julgar à luz da lei. Nós somos seres sociais, nós somos juízes da justiça social. E esse olhar agora, né, como as convenções internacionais, os organismos internacionais, a OIT, a ONU, então há uma discussão internacional sobre essas questões. E isso é de tamanha importância e esse comitê gestor está de parabéns. Essa foi a 3ª edição do evento, promovido pelo Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade e da Coordenadoria de Comunicação Social do TRTRN. Realizado na Livraria Nobel do Praia Shopping, o evento reuniu, além de especialistas, advogados, estudantes e interessados na temática. Totalmente importante de debater acerca do tema, porque nós estamos inseridos em sociedade, nós enquanto sejamos operadores do direito ou não, todos nós somos trabalhadores. Então, no meu caso, minha área de pesquisa não são tantas questões de gênero, mas é totalmente aplicável o conhecimento. E uma trabalhadora que alegava ser acusada de furto quando os valores no caixa não batiam, não teve o direito à indenização por danos morais reconhecido pela Justiça do Trabalho. Vamos conferir.
A autora do processo, contratada por tempo determinado por uma loja de brinquedos, alegou que foi acusada por diversas vezes de crime de furto por sua superiora, sofrendo humilhações na frente de colegas de trabalho. A auxiliar de caixa juntou ao processo cópias de conversas de textos com a sua mãe, quando ela teria sido acusada de furto durante o serviço na loja. Conversas estas que comprovariam as denúncias contra ela. Em defesa própria, a empresa informou que a ex-empregada não foi vitimada por qualquer tipo de abuso, perseguição, ofensa ou irregularidade por parte da empresa. A empregadora ressaltou ainda que a autora do processo, como operadora de caixa, deve responder por eventuais diferenças em seu caixa, o que não é acusação de furto, mas ação decorrente da atividade profissional exercida por ela. A juíza Laís Ribeiro de Souza Bezerra afirmou em sua decisão que as cópias de conversas da ex-empregada com a mãe correspondem à prova produzida unilateralmente pela parte, portanto incapaz por si só de demonstrar de forma concreta e robusta a prática do ilícito. Mesmo assim, a magistrada destacou que essas mensagens não fazem menção à eventual acusação da auxiliar de caixa por furto ou outro ilícito, mas noticiam a demanda patronal quanto à necessidade da reclamante responder por eventuais diferenças apuradas em sua atividade profissional. As provas testemunhais apresentadas pela empresa confirmam para a juíza a tese de ausência de situações de discriminação, asseverando ainda que todos os caixas são informados quando da contratação acerca da necessidade de reposição de valores em caso de diferença de caixa. A juíza Laís Ribeiro de Souza Bezerra acrescentou também que a ex-empregada recebia adicional por quebra de caixa, destinado justamente a cobrir os riscos assumidos pelo empregado que lida com manuseio de dinheiro. Por fim, a juíza concluiu que a ex-empregada teve descontos realizados em seu salário destinados a cobrir diferenças de caixa de forma detalhada em relação a valores e dias específicos, observando o limite do valor recebido a título de adicional específico para tal fim. A magistrada finalizou que não há cenário fático que demonstre tratamento inadequado, descortês ou estigmatizante da reclamante capaz de ensejar a responsabilização patronal nesse aspecto. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com o desembargador Carlos Newton. A gente vai falar sobre a preservação da memória do tribunal. Já, não sai daí. O TRT do Rio Grande do Norte é a primeira instituição aqui do nosso estado a aderir ao Atom, que é uma plataforma internacional de preservação de memórias. Por isso a entrevista dessa semana é com o desembargador Carlos Newton, que é presidente da Comissão de Documentação e Memória aqui do Tribunal. É um prazer conversar com o senhor aqui no seu gabinete, doutor. Muito obrigado, doutor. A plataforma Atom é extremamente importante para todos nós. Ela não só é por ser internacional, mas porque ela permite acesso a todo o povo potiguar e brasileiro e até estrangeiro, que nós tenhamos os nossos documentos históricos pesquisados. Estudar a história é algo que nos leva a crescer cada vez mais, né? Não se pode viver o presente sem conhecer o passado. E não se pode preparar o futuro sem ter o presente conhecendo o seu passado. Quer dizer, a vida é uma constante evolução. Então nós temos sempre que ter essa construção histórica para permanecer no futuro, para ir adiante ao futuro. O TRT tem a preocupação com isso. Nós tivemos um grande ministro, aliás, nós tivemos dois grandes ministros, mas o primeiro deles, o ministro Francisco Fausto, esse ministro foi um exemplar, um modelar para todos nós. E essas histórias, esses elementos que vêm da participação do ministro Fausto estão consagrados, estão retidos, estão arquivados nesse Atom, né? Então nós temos também a condição de pesquisar tudo que foi feito. Algumas pesquisas quanto a decisões históricas do TRT também estamos aqui, também temos no Atom. Momentos em que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Guimarães Falcão, fazia a abertura e a inauguração deste tribunal. Importante dizer que esses elementos do passado constroem a nossa vida institucional, nos dão força, nos dão importância, nos dão relevância de trabalhar cada vez mais
para o jurisdicionado fazendo justiça. São decisões, documentos, fotografias, né, que fazem parte da história do TRT 21 e que já começaram a ser disponibilizadas nessa semana, nessa plataforma Atom, que pode ser consultada de qualquer lugar do mundo. Até da Inglaterra, Tailândia, o que for, em qualquer lugar do mundo. E aos poucos a plataforma vai sendo atualizada. Atualizada, constantemente, sendo constantemente atualizada. Se alguém quiser entrar agora, vai ver poucos documentos, porque não se colocam milhares de documentos de uma hora para outra, mas nós já temos uma estrutura para ser consultado, para ser pesquisado. O Conselho Nacional de Justiça autoriza o uso e aqui no estado do Rio Grande do Norte nós somos a primeira instituição a criar este Atom. Quer dizer, já é um trabalho que vem sendo incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça, Isso. mas aqui no Rio Grande do Norte o TRT 21 é a primeira instituição a aderir, a fazer esse trabalho, que só é possível graças também a todo um trabalho de informatização que o tribunal faz. Com e não certeza. É de hoje. Eu quero né? elogiar aqui a TI, a STI, né? A Secretaria de Tecnologia e Informação do Tribunal Regional do Trabalho, que se empenhou extremamente no cumprimento disso a tempo e prazo que nós pudéssemos instituir o Atom aqui. Inclusive de obras literárias também? Sim, também, é possível ter também. Principalmente, por exemplo, nós temos obras literárias da desembargadora Perpétua Vanderlei, que lançou, se não me engano, é Meu Querido Açul, um livro, isso também estará lá. Eu tenho obras literárias também minhas, então alguns livros meus de tese de doutorado deverão estar lá também. Todos esses elementos podem ser compartilhados, pesquisados. Enfim, o acesso, chama-se Access to Memory, Atom. Por isso, Access to Memory forma Atom. Essa é a ideia, é acesso à memória. Não se fala mais em museu, fala-se em memória, que é algo dinâmico, que constantemente está se reformulando, se atualizando e trazendo institucionalização para todos nós. E a manutenção da instituição, principalmente. Dr. Carlos Newton, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E a gente vai acompanhar esse processo, a inclusão de todos esses registros históricos na plataforma Atom e também quem tiver interesse algum dia em fazer alguma pesquisa sobre, como a gente conversou aqui, algum documento, algum ato, a decisão do tribunal, vai estar disponível lá nessa plataforma. No site do tribunal terá lá o ingresso, o link para ingresso no Atom. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Luísa. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN através do nosso site oficial, canal no YouTube e também das redes sociais. Até a próxima semana.